Entre as diversas figuras do cristianismo, temos os apóstolos como alguns dos mais conhecidos por várias pessoas. E assim como é dito de Jesus Cristo na Bíblia, praticamente todos eles passaram por grandes provações ao final de suas vidas. E a pergunta que pode surgir na cabeça de muitos é a que dá título a este vídeo: como cada um dos 12 apóstolos de Jesus morreu? A forma como morreram os 12 apóstolos de Cristo nem sempre está clara para os estudiosos da religião. Existem algumas citações no Novo Testamento em textos apócrifos e até mesmo relatos contados por cristãos primitivos sobre o que poderia ter acontecido com cada um deles. É verdade que alguns desses relatos são diferentes entre si, mas existe sempre uma explicação que é mais aceita e considerada confiável. O que nós sabemos é que os apóstolos deixaram a sua vida pessoal e os seus trabalhos de lado para se juntarem a Jesus durante a sua missão em vida e após a sua morte. Foram ordenados a pregar o Evangelho por todo o mundo, mesmo que para isso tivessem que morrer, e naquela época a perseguição a quem pregava o Evangelho era muito grande e assim como Jesus, muitos deles foram assassinados de forma brutal. Nesse vídeo vamos te mostrar como foi a vida deles até o momento de suas mortes. Mas antes de começarmos, considere se inscrever em nosso canal e deixar seu gostei, pois é muito importante para darmos continuidade a esse trabalho. Contamos e já agradecemos pela sua colaboração. Vamos lá! Após a morte de Jesus, os apóstolos continuaram espalhando o cristianismo de Jerusalém a Damasco, Antioquia, Ásia Menor, Grécia e finalmente Roma. Veja como foi a vida de cada um deles de acordo com os relatos bíblicos e as tradições. Sejam bem-vindos! Canal Evangelho do Amor. Pedro. O mais velho do grupo foi o responsável por fundar as raízes do cristianismo, o que fez com que vários olhares de imperadores e dos chamados doutores da lei da época recaíssem sobre ele. Foi a ele que Jesus confiou a liderança da igreja e dos apóstolos. Como está escrito: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Após a morte de Jesus, foi Pedro que conduziu a missão de pregar o Evangelho a todas as pessoas, e o seu trabalho missionário continuou até o final da sua vida. De acordo com a tradição da igreja, ele foi morto pelo imperador Nero por volta do ano 64. Tal como Jesus, ele também foi condenado à crucificação, mas por não se achar digno de morrer da mesma forma que seu mestre, pediu para que sua cruz fosse colocada de ponta cabeça. Seus restos mortais estão na Basílica de São Pedro, em Roma. André era irmão de Pedro, e por conta disso foi um dos primeiros a se unir ao grupo dos seguidores de Jesus Cristo. Sua morte aconteceu antes da de Pedro, por volta do ano 60. Acredita-se que ele tenha sido bastante torturado antes de ir para a cruz grega, que possuía um formato de X. Mencionado em diversos momentos importantes nos evangelhos, e era um dos discípulos mais próximos de Jesus, junto com Pedro, João e Tiago e o apóstolo Estevão. Presente quando Jesus falou sobre o final dos tempos e quando Jesus subiu aos céus depois de ter ressuscitado. E ele desempenhou um papel muito importante na expansão da igreja primitiva. Seus restos mortais seriam levados pelo mar para a Escócia, mas o barco naufragou. Por conta disso, na região existe uma ilha chamada Santo André. João, autor de um dos 4 evangelhos, do livro do Apocalipse e de mais textos que constam na Bíblia, João era considerado o discípulo mais próximo de Jesus. Era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Foi o único apóstolo que acompanhou Cristo até a sua crucificação e, segundo a tradição, ainda jovem ele teria sido lançado vivo em um óleo fervente, mas não sofreu dano algum, e tempos depois, por ordem do imperador Domiciano, João foi levado cativo para a ilha de Patmos. Diferente de todos os outros seguidores de Cristo, ele é o único que aparentemente morreu de causas naturais aos 100 anos de idade, na região de Éfeso. Isso teria acontecido por volta do ano 98. Filipe.
Foi a terceira pessoa a ser chamada por Jesus ao discipulado. O apóstolo participou de muitos milagres e foi a ele que Jesus perguntou como poderiam alimentar a multidão. E da multiplicação dos pães e peixes. O discípulo deu continuidade à missão na Ásia. A história da morte deste discípulo é um pouco confusa e não há nenhum relato exato sobre como teria acontecido a sua partida deste mundo. Após pregar na Ásia, acredita-se que o seu fim possa ter acontecido por meio de crucificação, enforcamento, apedrejamento, decapitação ou até mesmo por causas naturais. O que se sabe ao certo é que sua vida teve fim por volta do ano 80. Bartolomeu. Após ser enviado por Jesus em missão, Bartolomeu pregou em regiões como Armênia, Índia e Mesopotâmia. Sua morte também desperta curiosidade, sendo que entre os católicos a ideia mais aceita é a de que ele tenha sido colocado vivo em um saco após apanhar e ficar inconsciente, sendo lançado ao mar em seguida. Entretanto, algumas frentes acreditam que ele também teria sido crucificado, mas essa é uma ideia um pouco menos aceita pela maioria. Mateus. Era judeu e ele tinha boas condições financeiras, porque ele trabalhava como publicano recolhendo os impostos para o Império Romano. Os publicanos eram mal vistos pela sociedade judaica. Mas foi exercendo essa função que Jesus o chamou para segui-lo. Autor de um dos evangelhos, Mateus revelou muitos detalhes a respeito do ministério e da vida de Jesus. Era outro evangelista. Mateus pregou em regiões como Pérsia, Judeia e Etiópia após a ressurreição de Jesus. Sua morte aparentemente aconteceu em decorrência de um ferimento de alabarda, uma espécie de lança, por volta do ano 60. No início dos estudos sobre as mortes dos apóstolos, alguns historiadores chegaram a acreditar que Mateus teria morrido de causas naturais, mas a ideia não é aceita por boa parte dos estudiosos nos dias atuais. Tomé. Tido como discípulo incrédulo, os relatos do Evangelho indicam que ele pediu para tocar em Jesus e, dessa forma, ter a certeza que ele havia ressuscitado. Tomé queria muito ver Jesus, mas a ansiedade se transformou em incredulidade e uma semana após ressuscitar, Jesus então apareceu a Tomé, mostrou as suas marcas e assim o discípulo creu. Tomé pregou na Índia e morreu por volta do ano 53 na região de Melyapore após ter sido perfurado várias vezes por uma lança. Curiosamente, a cidade em que ele morreu é conhecida atualmente como São Tomé de Melyapore. Simão. No grupo de Jesus havia dois homens que atendiam pelo nome Simão. O primeiro se tornou Pedro, enquanto o outro era conhecido como Simão, o Zelote. Os relatos referentes ao seu martírio são diversificados, mas todos levam a crer que teve um fim tão cruel quanto o de muitos outros dessa lista. Entre as possibilidades para sua morte estariam uma possível crucificação, ter sido cerrado ao meio e até mesmo ter se tornado vítima de um massacre ocorrido no ano 70. Tiago, filho de Zebedeu. Outro membro do grupo que se converteu de pescador a discípulo de Jesus. Era irmão do apóstolo João e os dois foram apelidados por Jesus de filhos do trovão. Ele trabalhava no barco do pai em sociedade com Pedro e André e foi nas margens do mar da Galileia que eles se tornaram discípulos de Cristo. Tiago também fazia parte dos discípulos mais chegados a Jesus. Ele esteve presente na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração e no Getsêmani. Ele teria sido o primeiro deles a morrer pela causa de Cristo, algo que teria acontecido por volta do ano 44 do calendário atual. A ideia mais aceita para sua morte teria sido a decapitação, ordenada pelo rei Agripa. Sua cabeça estaria enterrada debaixo do altar da capela de São Tiago Maior, no bairro armênio de Jerusalém. Tiago Menor, filho de Alfeu. Existem duas possibilidades para a morte de Tiago Menor. A primeira data do ano 62, dando a entender que ele foi crucificado no Egito após uma passagem em missão pela Palestina. A outra versão é ele ter sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, sumo sacerdote que desejava ouvir da parte dele a denúncia de alguns cristãos, algo que certamente não aconteceu. Judas Tadeu.
Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento. Diferente do Judas traidor, ele respondeu com fidelidade ao seu chamado e teve coragem de entregar a sua vida por amor a Cristo e por causa do Evangelho. Judas Tadeu seguiu para a Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia após a ressurreição de Jesus. Não se sabe ao certo como e quando sua missão terminou, mas muitos acreditam que a alabarda que aparece em sua imagem pode ter alguma relação com a morte dele. Judas Tadeu. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento. Diferente do Judas traidor, ele respondeu com fidelidade ao seu chamado e teve coragem de entregar a sua vida por amor a Cristo e por causa do Evangelho. Judas Tadeu seguiu para a Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia após a ressurreição de Jesus. Não se sabe ao certo como e quando sua missão terminou, mas muitos acreditam que a alabarda que aparece em sua imagem pode ter alguma relação com a morte dele. Poderíamos ainda acrescentar Paulo, que não esteve entre os 12, mas foi chamado para ser apóstolo pessoalmente por Jesus, foi decapitado próximo de Roma, segundo a tradição. Podemos nos perguntar se esse privilégio é também para os dias de hoje. Deus escolhe alguns para serem apóstolos e por causa disso algumas denominações dos dias de hoje consagram pessoas que acreditam ter esse dom ministerial. Mas o fato é que todo cristão tem um chamado de Jesus para anunciar o Evangelho às pessoas à sua volta. E quem obedece a esse mandamento e segue os passos dos apóstolos que deram tudo de si para que muitos conhecessem a Jesus, com certeza terão seu galardão. Esperamos que você tenha gostado desse relato histórico. Até o próximo vídeo. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.